Jamendo.com. Jamendo.com. Paz do Senhor, Bereanos Podcast no ar, mais uma semana, um prazer muito grande estar aqui, Carlos. Para a glória de Deus, Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor Presbítero Sandro, uma honra estarmos aqui mais uma vez no nosso Bereanos Podcast, mais uma vez estamos aqui com convidados muito especiais e para tratar de um tema muito, muito importante para a nossa vivência cristã. Verdade, dessa vez eu queria te convidar para a gente ler um texto da palavra. Sim, e convidar você que está em casa também, se você pode abrir a sua Bíblia onde você estiver, se não, acompanha junto com a gente aqui esse texto, porque nós cremos que através da palavra Deus já pode falar a muitos corações. Exatamente. Inclusive, talvez você que está aí nos assistindo esteja vindo de um dia difícil, de situações adversas na vida, talvez dizendo, Senhor, fala comigo, e talvez nunca esperaria que Deus ia falar através de podcast. Mas Deus usa seus meios para falar com seus servos. Você crê nisso, que Deus usa seus meios para falar com seus servos? Porque eu creio. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo 148. Livro dos Salmos, o Salmo 148, o verso 1 e depois o verso 13 e o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor desde os céus,
Louvai-o nas alturas, verso 13 e verso 14. Que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai o Senhor. Irmãos, esse texto deixa muito claro para todos nós que a palavra de Deus nos convida a louvar e engrandecer a Deus. E louvar e engrandecer a Deus em todo lugar. Se você for ler o Salmo 148, existem dois princípios muito claros aqui para o louvor, que é o louvor em todo lugar e o louvor também por toda criatura. E isso inclui também as circunstâncias. Não louve a Deus somente no templo. Louve dentro da sua casa. A sua casa é um ambiente de exaltação a Deus. E eu creio que através dessa palavra, Deus está falando com pessoas que estão me ouvindo. O seu local de trabalho, se você puder, mesmo baixinho, exalte a Deus. Deus vai trabalhando através dos louvores. A Bíblia diz de maneira muito clara que o Senhor exalta o louvor de todos os seus santos. E não somente no lugar, não somente você tendo voz bonita, assim como eu, não tendo grande aptidão para o louvor, mas exalte a Deus, independente das circunstâncias. Eu creio que essa mensagem tem direção certa para corações aqui. Mesmo em grandes dificuldades, exalte ao nome do Senhor. Louve ao Senhor de todo o seu coração. E se você louvar na sua adversidade, você vai alegrar o coração de Deus. Que coisa tremenda, irmão. Verdade. Nós, tão pequenos, alegrarmos o coração de Deus com um louvor sincero em meio às adversidades. E o mais, Deus proverá, irmão. Deus abençoe grandemente e recebe essa palavra já nesse início A gente do vai podcast. começar com esse assunto para trazer justamente o tema de hoje, Exatamente. que é para falar sobre o louvor. Agora, como o louvor é assim, um negócio muito amplo, inclusive Isso. a gente vem saindo agora de um simpósio que fala sobre adoração, Isso. falou sobre adoração, que está relacionado, né, também. ao Uma das louvor, lições das era lições, especificamente isso, sobre o louvor. sobre o louvor, e a gente queria tratar hoje aqui sobre o louvor que agrada a Deus. Isso é um tema muito importante. Como fazer para louvar agradando a Deus, adorar de forma que Deus se agrade. Então, Isso. a gente chamou quem entende do assunto, cara. Justamente. Porque do lado de cá Só a graça. está a desafinação e a falta de habilidade em É pessoa. verdade. Aí a gente chamou gente de peso para equilibrar Isso. essa mesa. Está aqui com a gente hoje o irmão Orlando e irmão Amâncio. Pai do Senhor. Amém. Fique à vontade aí para dar as saudações de vocês e falar, mandar a paz para quem está assistindo. Enfim, podem ficar à vontade. Amém. Glória a Deus, né? Pai do Senhor para todos, Pai do Senhor para você que está em casa, também a nos assistir nesse exato momento. Para nós é motivo de alegria, desde já agradeço ao nosso pastor pela confiança de nos ter, né, nos convidado a estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, desde já, né, Pai do Senhor, nosso pastor, assim também como nosso coordenador, né, o presbítero Jessé, né, coordenador ali da área 7, e não esquecendo do presbítero Jessé da área 3 também, né? Que é o nosso coordenador também. Deus siga abençoando nosso coordenador, os presbíteros, a qual a gente coopera, né? Ali, tanto na área 7, como aqui também na área 3. O presbítero Daniel, o presbítero Inaldo Pedro, o presbítero Elias Francisco, Manuel José, nosso presbítero Zeca e o senhor, né? Sim, senhor. Que ali coopera com o Seu trabalho, da assistente. Deus te abençoe. Da assistência ali em Monte Blanco, e a gente coopera com o servo do Senhor, ali, nosso presbítero Sandro, né? Para a minha família, né? Mandar um alô para a minha família, né? Para a minha esposa, né? Que está em casa também nos assistindo, meus filhos, Rebeca e Juninho, né? Duas bênçãos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, cunhados, sobrinho, bem, todos, familiares, sejam todos abraçados nessa noite. E para nós é motivo de alegria estarmos aqui, presbítero. E os coristas, né? Né? Tem corista. Rapaz, não esquecendo dos corais e os coristas, né? Os Os amigos vice-maestros que lhe maestros ajudam, isso. também, né? Os amigos maestros aqui do setor 2. É muita gente. Por que não lembrar também dos amigos maestros, né? Da Pra nossa quem não é de IADPE. São Lourenço, Sim. explica aí por que tanta gente assim. Quantos Glória corais a o Deus. seu maestro? Olha, atualmente 4. Amém. Atualmente. E é porque já tá leve, né? Chegou Tá lá leve mais na demais. frente. Chegou mais Meu Deus. tranquilo. 6 corais. Amém. 6 corais. Jesus 6 tá corais
o coral do congresso, né? De adolescente e jovem no mesmo tempo. Inclusive, quando eu era solteiro, tanto eu e minha esposa, hoje minha esposa, Sim. nós fomos maestrados pelo Senhor. Pela E misericórdia. era uma né? bênção. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Meu Pai. Deus é bom. Deus é muito uma alegria bom. estar aqui agora com o Senhor. Eu sempre digo que o nosso maior prazer é servi-lo. Servi-lo. Verdade. Né? Isso é muito bom. Amém. E irmão Amâncio também. Conta aí, irmão Amâncio também. Eu tô por Manda aqui suas também, saudações né? aí. Tô por aqui com poucas palavras, mas assim, muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele tem me concedido de estar aqui. Ao nosso pastor, né? O nosso pastor Cândido de Freitas, pela confiança que Ele tem nos dado em trabalhar na obra de Deus. Quero mandar a paz também para minha esposa, meus filhos que estão em casa lá e são um braço forte para mim nesse trabalho. Servo de Deus. São um braço forte porque não é um trabalho fácil, não é fácil fazer a obra de Deus e o apoio da família é de extrema importância. E quando a gente está ali lado a lado, acho que fica muito mais fácil fazer a obra de Deus com a família. Né? Mandar também a paz do Senhor lá para o eletrônico, que eu faço parte, né? O eletrônico PNL, todos os componentes, ao conjunto musical também que eu dou aquela força lá na direção, pela misericórdia de Deus. Amém. A toda a mocidade ali da área 7, que também a gente dá uma ajuda ali como casal apoio, eu e minha esposa. O nosso coordenador, né? Nosso coordenador, irmão Gessé, o nosso presbítero Sandro. Amém. E a todos ali que nos apoiam e nos ajudam nesse trabalho. Pois bem. Inclusive, irmão Amâncio, além de estar envolvido na área de música, também na área evangelística, né? Sim. Com a ajuda nos palanques, As cruzadas nas evangelísticas cruzadas. também. Verdade. São duas potências aqui no setor. Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe. Escolhemos duas pessoas ocupadas, né? Muito, muito. Agora, o assunto hoje que a gente vai direcionar é sobre a adoração, sobre o louvor. E é uma coisa que a gente bate muito assim nos estudos, né? Nas mensagens, que música, louvor e adoração são coisas totalmente diferentes. Distintas. Podem andar totalmente separadas, Sim. mas quando os três andam juntos... Coisa boa, né? Qual a diferença? Música, louvor e adoração. Qual a diferença? A música é a parte técnica, né? Na verdade, é a construção dos sons. A gente sabe que a música tem sua divisão, né? Ritmo, melodia, harmonia. E isso é o que faz elevar as canções, ou a criação das canções, e aí é o que nos traz ruído, sons, né? O louvor é justamente a música com a temática do louvor. O louvor é elogio, elogiar, enaltecer, engrandecer alguma divindade ou alguém, né? A gente sabe. E quando vem a música de louvor e adoração, que a adoração, a gente até estudou na última lição do simpósio, né? Adoração como modo de vida, que a adoração engloba tudo, o viver do ser humano. Que a adoração é justamente a honra a Deus por meio de devoção e de referência genuína. É aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou sendo o melhor para o Senhor. Dedicado ao Senhor. Dedicado ao música, Senhor. a música é geral, né? A E música- a gente que é crente tende até a diferenciar. Quando é uma música, Música é música. de crente, a gente chama de hino. Né? Música é E música. quando é uma música do mundo, é música. Não existe música do mundo, existe música. Música Agora, na definição que o senhor falou, irmão Orlando, se encaixa também a letra ou somente o toque? A letra, A letra também. o toque Tudo junto. e certo. a harmonia. Ok. É porque tem várias definições para o que é música. Uma das definições, né, diz que a música é a arte de combinar os sons. Isso. Então aí engloba tudo. Engloba a parte Cantado instrumental também, e a própria parte voz é um cantada, instrumento, né? Sim. Tanto é que tem o próprio irmão Orlando, ele sabe que tem e trabalha com isso, tem a divisão de vozes. Então, a partir do momento que ele divide as vozes, enquanto é uma voz só, é a melodia. A partir do momento que ele divide as vozes, que junta, se torna uma harmonia. Aí tem a pulsação, tem o ritmo. Isso é música. Então, né? isso é música. Quem É quiser a entender arte, disso, vai isso entra é num ritmo. curso. Isso é barulho. Quem quiser entender isso, entra num curso, procura um curso de música, Uma vai aula de entender música, e vai se aprimorar nisso aí.
uma curiosidade. Precisa ter aptidão para isso ou qualquer pessoa pode aprender música? Qualquer pessoa pode, né? Desde que deseje. Vou perguntar de vocês. Como é que o senhor virou maestro? Rapaz, a história vem lá de Mussurepe, né? Mussurepe. Na verdade, desde criança eu sempre gostei da música, sempre sonhei com música. Mas sempre o meu intuito era trabalhar a voz. Então, tal que por mais que a gente viveu esse tempo todo estudando música e passando em conservatório, em escola aqui, em escola lá, inclusive eu passei 4 anos no conservatório ali em Jaboatão, Conservatório Cristiano Carneiro, um dos conservatórios muito bons. Né? E ali onde foi minha base na área de regência coral e orquestral. Mas foi lá em Mussurepe. Eu lembro de um maestro que já dorme no Senhor, e eu, quando criança, eu desejava muito cantar no coral. E eu lembro que quando ele apontava lá no terminal do ônibus, eu descia para ir buscar a bolsa dele. E quando eu chegava junto dele, eu dizia: deixa eu entrar no coral. Ele dizia: meu filho, tu és uma criança. Quantos anos você tinha? Tinha 8 anos de idade. O senhor percebia aí uma facilidade do senhor dizer não sei o quê, não sei o quê? Ou... Sim, até porque eu já treinava isso em casa. Então tem uma aptidão aí dentro. Isso. Era um anseio. Pronto, eu não tenho aptidão nenhuma. Também, eu sou Nada. muito ruim. Aí eu digo assim, Calma. eu vou crescer mais também. Morlando, o senhor me ensina. Ensina. Só é querer. E é possível mesmo. É possível. Ó, o senhor tem certeza? Existiu muitos que Eu sou ruinzinho demais. Olha, existiu muitos que talvez não tinham vida voltada a essa área do louvor. E de repente Deus bifurcou lá no caminho assim e pegou. Feito Paulo. Pegou Paulo e disse: não, tu agora vai por esse caminho aqui. E hoje são maestros. Eu conheço muitos. E tem muito autodidata também, né? Sim, aí pronto. Principalmente na igreja. Eu ia assim. perguntar ao senhor, no seu caso. No meu caso, eu acho que eu nunca me imaginei sendo músico, né? Eu aceitei a Jesus com 14 anos, já vinha de uma família evangélica, e através do meu vizinho, que já tinha um eletrônico na época, e era músico, e eu não comecei tocando, eu comecei cantando. Com 14 anos eu comecei cantando nesse eletrônico. Cantou. Mas assim, né? Fora só na mocidade. Sim. Cantando um playback, e quando o eletrônico formava, cantava também. E depois eu fui e comecei a aprender a tocar bateria. Não foi o teclado, foi a bateria. Desse tempo eu lembro. Comecei a tocar bateria e passei bons anos tocando bateria. E até surgiu uma necessidade de aprender a tocar teclado, né? De início, era eu e Deus, né? E muita coisa, hoje em dia a gente não vê, a gente vê pessoas que querem aprender e querem aprender já tocando, participando dos cultos, já. E muito do que eu aprendi olhando. Porque na época tinha outras pessoas que tocavam bateria e não abria tanto espaço para mim tocar. E aí, depois de um tempo, devido à necessidade, passei a aprender a tocar teclado. E muitas vezes minha mãe estava em casa, um dia desse eu até comentei isso num pré-congresso na igreja, e minha mãe estava em casa, eu lembro, ela já estava bem, bem doente e ela não tinha condições de levantar da cama. E ela falava: menino, tá fazendo o quê? Aí eu dizia: mãe, eu tô aqui, tô fazendo nada. Por que não vai pegar o teclado? Por que não pega o teclado para tocar um hino, fazer alguma coisa? Deus já me mostrou que lá na frente muitas coisas vão acontecer na sua vida e muitas coisas Ele vai fazer por você através desse instrumento. Glória a Deus. Então, eu fui desenvolvendo gradativamente, e ao longo do tempo eu procurei estudei aqui na Matriz, no curso de música na época, estudei no Conservatório da Várzea, depois estudei no Conservatório Pernambucano e fui procurando me aprimorar, né? O senhor tem um ouvido que os cantores começam a tocar, ele já tá com a harmonia completa, irmão. Como é isso? Eu acho que é uma coisa de Deus, né? É uma coisa de Deus. Mas sempre existiu ou foi com os estudos? O ouvido, existe uma coisa que é o ouvido absoluto. O ouvido absoluto. Tem relativo. Tem pessoas que já nascem com aquele
sentido ali E de... quem não tem nenhum dos dois? Acho que é o meu caso. Eu lembro Só que... chega no culto e fala assim, os que entendem, dó menor. Meu Deus, Eu acho pra muito mim- bonito. Eu não tenho ideia do que é que eu faço. Existem registros na internet, que hoje em dia tem muita coisa relacionada a isso, de, sei lá, uma pessoa bater aqui numa taça. Tim! E uma pessoa que tem ouvido absoluto saber a tonalidade que aquele som produziu. E tem pessoas que, ao longo do tempo, não têm o ouvido absoluto, mas de tanto cria esse praticar, relativo, de tanto praticar. de tanto escutar. Já tem aquele tom. Eu costumo dizer que, graças a Deus, a Assembleia de Deus ela é um berço, é uma escola para músicos. Verdade. Porque a gente tem um trabalho que talvez não tenha em outras igrejas, né? A gente vê o trabalho da Batista, da Presbiteriana, eles se preparam antes para aquele trabalho, para aquele culto. E, embora a gente ensaie, mas tem muita coisa que é na hora. Muita coisa que surge na hora. Vamos cantar esse hino aqui. Toca aí. E, Agora, o já. né? Aquele pregador do lado, né? É para agora. Termina a mensagem, E- o pregador já vai. Às vezes não tem uma pessoa bem afinada. O CD não pega, né? O CD não pega. Aí todo mundo olha pro teclado e diz, Isso. irmão, toca aí, irmão. E isso aí, de certa forma, ajuda muito a desenvolver, né? A desenvolver. E graças a Deus, ao longo do tempo, isso tem me ajudado muito. Isso tem me ajudado muito, porque a cada dia a gente vai aprendendo mais, a cada ensaio, eu creio que o irmão Orlando também, a cada ensaio a gente aprende mais, né? Já no meu caso, assim, minha vida toda foi voltada a coral. Eu sempre fui Você toca algum apaixonado. Toco alguns instrumentos, arranho, na verdade. Toca apito. Pronto, meu instrumento mesmo é a gaita harmônica. Né? Que é o instrumento que a vida toda me acompanhou. É a Mas paixão, já, né? já toquei saxofone, já toquei clarinete, né? Toco, mas não exercito. Porque, na verdade, eu sempre desejei reger coral. Isso estava... O senhor entende isso no como uma momento. aptidão ou como uma chamada de Chamada. Deus? Eu acho que isso, na verdade, isso já ardia. Porque, que nem eu falei, eu cantei no coral em Mussurepe com 8 anos de idade. Entre... Sim, o senhor estava contando isso. O senhor conseguiu entrar com 8 Entrei, anos. sim. De tanta perreira Porque mais. Deus foi lá no sonho. Deus ainda vai em sonho, viu? Ele ainda vai lá na mente dos grandes e fala ao seu respeito. Foi assim comigo. Foi lá na... Deus foi lá na mente do nosso... maestro. Não, do nosso presbítero. Sim. E fez ele lembrar de mim, porque eu todo dia passava na casa dele para dizer... Quer entrar no coral? Ele hoje já dorme no Senhor, era o Antônio Antão, presbítero Antônio Antão. Eu dizia, presbítero, deixa eu cantar no coral. Eu dizia, meu filho, você é criança. Isso por uns longos tempos. Ele pôde lhe ver, maestro. Deu tempo. Não pôde me ver. Não pôde me ver. Nem o maestro e nem ele. Mas o maestro uma vez falou algo a mim. Outros maestros que olhavam em mim, essa chamada, e dizia, Deus vai te fazer. Deus vai te ainda te pôr à frente de coral. Também não chegaram a acompanhar, mas estão lá na glória. Né? E eu louvo a Deus porque foi assim. Quando Deus deu um sonho a ele. E nesse sonho, ele via algo ao meu respeito e ele entrou num certo ensaio, sentado lá no cantinho. Minha mãe que era componente do coral. E quando ele entrou, ele chegou, falou para o coral. Eu lembro que era uma reverência quando entrava um presbítero no ensaio. E quando ele entrou, trouxe uma palavra e ali ele disse, eu não vim falar nada, só vim dizer que a partir de hoje, aquela criança ali, ela é componente desse coral. E ali eu cantei, ali parecia que o mundo, eita, que foi uma alegria total. E ali cantei por aproximadamente 1 ano, 2 anos, que foi o tempo que a gente conviveu, assim, foi os últimos anos que a gente morou ali em Mussurepe, mas foi algo marcante. Eu lembro que eu era menor do que o menor do coral. O irmão menor que tinha no coral era menor do que ele. Aí, para ficar pelo menos do tamanho dele, ficava de ponta de pé na hora que o coral estava cantando. E isso era muito gratificante. Os hinos, eu aprendia. Eu tinha uma facilidade. Criança. E aí, Deus me trouxe para aqui, para São Lourenço. E foi aqui onde ele veio cumprir. Né? Quando eu cheguei aqui com desejo de cantar em coral, mas a idade não podia e também tinha os trâmites,
mas eu desci as águas logo aos 12 anos e alguns meses, e com uns 14 anos eu estava cantando no coral ali em São João, em São Paulo, onde até hoje eu, pela misericórdia, estou Foi ali lá cooperando. o primeiro que o senhor Foi mostrou. o primeiro coral que eu regi. Quantos anos já com o mestre? Já está 14 anos. Amém. 14 anos regendo o coral de São João, em São Paulo. Está 13 anos, já estou há 13 anos regendo o coral ali de Rua 18. Né? 12 anos no coral de São João 2. Passei 7 anos ali em Paulo Afonso, 5 anos em Bela Vista, e em Monte Blanco estamos desde a inauguração. Amém. É o quê? 8 Servindo anos? ao Senhor. Desde que inauguramos, estamos ali servindo ao Senhor através do canto coral, né, a quem eu tanto defendo. Sabe o que eu acho muito bonito, irmão Sandro, na fala dele? Se a gente parar para perceber, eles encaram, me corrija se eu estiver errado, mas eles encaram esse dom que eles têm, essa aptidão que eles têm ao louvor como uma chamada de Deus. Sim. Eles percebem que isso foi Deus quem os selecionou para que eles estivessem ali engrandecendo o nome de Jesus. Eu não sei se eu estou assim que incorreto eu no que eu percebi na fala de vocês. Sim. E tem um detalhe, sabe, irmão Carlos, que a gente não surgiu do nada. Não caiu de paraquedas. Não caiu de paraquedas, como diz a história, né? Porque às vezes a pessoa diz, não, é o maestro Orlando, ele tá ali, ele rege 5 corais, mas ninguém às vezes, para ver a história, saber da história. Ainda essa semana eu estava pensando no meu início, porque desde que eu aceitei a Jesus, como eu falei, né, que é envolvido com música. E por muitas vezes eu saí ali da Bela Vista, onde eu resido hoje, para Paulo Afonso, onde eu aceitei Jesus e congreguei por um bom tempo. Saí dali com esse irmão meu vizinho, que tinha um eletrônico, que é o irmão Adilson. A gente saía com carro de mão, com caixa amplificado. Carro de mão de rua fora. A gente, naquele momento ali, a gente não percebe que talvez Deus esteja preparando a gente para algo maior. Né? No início aqui a gente comentou a respeito das cruzadas, e não é um trabalho que qualquer pessoa abraça. É um trabalho pesado, né? Que envolve, o irmão Sandro, o senhor já participou, envolve um dia inteiro de trabalho, e a gente fica extremamente cansado. Mas Deus preparou lá atrás, né? Deus preparou lá atrás. Deus carro de mão, subindo ladeira e descendo. E é muito gratificante. É muito gratificante quando o pregador ali, ele faz o convite e você vê aquelas vidas se entregando para Jesus através daquele trabalho. Aí você vê, você se lembra lá de trás, né, que aquele carro de mão que a gente atravessava, tinha até um riachinho que tinha que atravessar com um carro de mão para Paulo Afonso. E Deus preparou, né? E vem nos preparando, porque não é fácil, a idade vai chegando e, de certa forma, o cansaço, as coisas da vida, do dia a dia, o trabalho, a família. Mas Deus tem nos dado, né, essa resistência, Amém. Né, esse impulso para continuar fazendo esse trabalho. Quem sabe isso seja um alerta de Deus também, porque o irmão Orlando, o senhor serve como diácono. Sim, senhor. Não é isso? Mas o irmão Amâncio não é obreiro. Isso. Quando digo isso é na questão de função eclesiástica. Ele não é, mas vocês dois enxergam isso de fato como uma chamada de Deus. Ou seja, Deus não somente chama para ser um presbítero, por exemplo. De maneira nenhuma. Não só chama para ser um Pra presbítero. carregar a caixa, né? Empurrar carro de mão. Caixa. Sim. E para louvar, para ser um dirigente de um conjunto, um cantor, um maestro, porque isso também faz parte da obra de Deus. Então, é importante que os irmãos que estejam assistindo, jovens, adolescentes, crianças e até irmãos adultos, abram um pouco mais a mente para compreender que isso também faz parte da obra, que não é somente o ministério da palavra que existe. O louvor também é necessário. E também que entender que Deus trabalha na vida desses homens também para produzir para Ele próprio um louvor que o agrada. E na nossa liturgia de culto, o louvor, né, eu já vi vários pregadores dizendo que o louvor prepara o terreno, né, para pregação. Então o louvor é o tema, né, que é o louvor que Deus recebe, né. Isso. Para se preparar esse terreno não pode ser qualquer louvor, Não. né? Um ambiente Não espiritual. pode ser de todo jeito. Vocês acham que
os jovens, a mocidade de hoje em dia, ela está menos interessada nisso, em carregar o caixa, em dizer eu queria tanto entrar naquele coral. Vocês acham, o que é que vocês enxergam assim, de como vocês foram lá como criança, como pré-adolescente, como adolescente, e como vocês veem o comportamento de uma maneira geral hoje? Dos jovens. Bem, a gente vê uma juventude aí com um pensamento um pouco mais avante, né? Na verdade, isso é até bom frisar, quando a moça faz lembrar isso. Hoje os adolescentes, jovens, hoje já pensam já no pronto. Hoje em dia é até mais fácil, né? O senhor aprendeu sozinho em casa. Isso. Boa parte do O tempo. senhor também, assim, na base lá atrás? Sim. Mas aí eu busquei conhecimento, né? Fomos participar. Um jovem hoje que, por exemplo, quer aprender a tocar teclado, ele vai na internet lá e tem muito vídeos acesso. gratuitos, cursos online. Bem mais fácil, né? Do que na Sim, nossa Muita época. coisa à Eu saía disposição. daqui para Jaboatão, quantas Será que isso Centro de faz? Jaboatão. Será que isso faz com que o jovem assista? Estou falando jovem porque na maioria começa lá atrás, né, na juventude. Assista 3 ou 4 vídeos, faça um curso desse e chegue na igreja dizendo assim: eu sou o tecladista da noite. E infelizmente. E talvez está faltando ele carregar o caixinha para ele Isso. dizer assim: eu sei de onde eu vim. Sentir o peso. Não é? Eu sei de onde eu vim, eu sei como se faz isso. Até porque você vê hoje que alguns, né, que eu quero fazer menção, poucos que têm interesse ainda em estar tocando seu instrumento na igreja, né? Aconteceu muito de justamente pessoas que não teve um preparo, falo o preparo emocional, o preparo de ser submisso, de carregar o caixinha, para que quando o presbítero, muitas vezes o assistente da congregação, conversasse com o jovem a respeito de certas atitudes, ele como músico ali na igreja, ele obedecesse, entendesse. Deixa eu apertar um pouquinho mais o negócio. É aquele jovem que toca muito, mas não quer se submeter à liderança. Porque faltou carregar esses caixinhas. Na hora do culto, que é a hora que ele tá tocando, ele tá lá, mas na hora da mensagem ele vai lá para fora. Isso. E ele vai quando quer e acha que quando ele não vai, ninguém vai tocar direito. Então, será que esse louvor Deus recebe? Não. Já que é o assunto da gente hoje aqui. Né? Eu fiquei, o senhor falando disso aí, eu lembrei agora, eu fiquei muito desapontado com um jovem esse ano. Eu dizia para ele, a gente vai formar em tal culto, vamos estar formando em tal culto. E aí ele disse para mim, eu vou ver se eu tenho disponibilidade. Eu vou ver se eu tenho disponibilidade. E assim, aquele jovem não trabalhava, não estava estudando mais. E aquilo ali, assim, pra gente que vem lá de trás, como eu falei... Faltou carregar os caixinhas e carga. Aquilo ali dói bastante, porque Prepara. a adoração não é só de momento. O louvor não é só de momento. Constante. Salmista no capítulo 34 diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, né? E começa com a nossa vida, né? Isso. Com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Eu não posso passar a semana vivendo de qualquer forma, de todo jeito, e chegar no domingo à noite e pegar meu instrumento e querer que Deus receba aquele louvor, né? Porque Deus não recebe só quem está louvando, quem está cantando. Isso. Deus recebe quem está tocando. Eu vou além, irmão. Do mesmo jeito que o louvor prepara um ambiente para a operação de Deus, o louvor de mãos impuras impede a operação de Deus. Isaías capítulo 1, Deus fala que rejeitava o culto do povo de Israel. Porque embora fosse um culto seguindo rito a rito, mas o coração do povo estava desviado. Pronto. E Deus não recebia. Deus diz: eu abomino as festas de vocês. Isso é muito sério, irmão. Isso. O profeta Amós também, no capítulo 5, versículo 23, ele também traz, né, dizendo que Deus ele não rejeitava os cânticos, os estrépitos dos seus cantos, eu rejeito, e os sons dos seus instrumentos. Em um período que Israel estava vivendo em plena iniquidade, em pecado. Amós, no capítulo 5, no versículo 23, a gente vai ver Deus trazendo palavra de juízo, né, sobre Israel e tratando justamente a respeito disso. O povo de Israel é um povo festeiro, né, que gosta de pegar seus instrumentos e adorar. A gente vê isso à luz da Bíblia,
É um povo que tinha seu coração voltado ao Senhor, mas quando a iniquidade batia, quando estava vivendo apostatamente, queria entregar do mesmo jeito, achando que Deus recebia. E Deus agora fala pelo profeta, diz: eu rejeito os vossos cantos. Eu rejeito o som dos vossos instrumentos. Isso é terrível. Quando o músico ele chega trazendo para o nosso âmbito, né? Quando o músico ele chega a um processo de rejeição da parte do Senhor. Coisa difícil foi na vida de Saul, né? Rejeitado pelo Senhor. E falando de Saul, é muito bonito eu acho muito bonita aquela passagem que a Bíblia relata de Davi, né? Quando ele é chamado. Veja que existe um currículo. Demonstra ali a qualidade, o perfil de um músico, né? De um músico, de um adorador, Aparentemente, né? pela Bíblia, Davi era um grande músico, né? Mas a gente vê que isso não era pela habilidade musical, né? Mas a devoção tem todo um perfil, do né? músico, né? A devoção da pessoa. O Salmo 63 eu acho muito profundo. Ele diz: Senhor, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. Isso é muito lindo, irmão. É muito tremendo. Você vê a devoção daquele músico ao Senhor. Isso é muito tremendo. Então, vou aproveitar e pontuar isso aqui, porque o pessoal que está nos assistindo, eu acredito que é um público jovem, né? E muita gente que de repente até está vendo vocês falarem. E tem gente que quer... Eu, por exemplo, sempre tive vontade de aprender a tocar o teclado ou o violão, mas nunca tive força de vontade suficiente. E deve ter alguém assistindo dizendo assim: eu vou entrar num coral. Eu gostei da ideia aí, eu senti uma firmeza. Tem vaga ou eu para vou dominical, para ser maestro e para ser componente. Eu vou aprender, vou comprar um violão. Irmão Amâncio conseguiu, eu vou conseguir também. Então, o princípio disso, a igreja precisa de músicos. Muitas congregações que não tem ninguém que toque um violão, que toque um teclado para ajudar. Os corais estão se acabando por falta de maestros, porque pessoas não estão buscando se qualificar. Mas a necessidade maior está na necessidade de ter pessoas devotadas a Deus, né? E não em pessoas meramente... Tem um grilo aí, pode pegar aí. Pode pegar, senhor. Olha, quem está ligando para o irmão Orlando nesse exato momento acabou de entrar no podcast. Se quiser, pode até atender aí, conversar com a pessoa e dizer: eu estou gravando um podcast, Benção. Acho que já está ligando para entrar no coral, né? Vai que Glória! de repente, né? Jesus! Chama a pessoa para assistir o podcast, diga: olha, assista lá que você participou da gravação. Então, como eu estava dizendo, não só a necessidade de músicos, nem de regentes, mas a necessidade de pessoas que devotem isso a Deus, né? Isso. De pessoas que enxerguem e digam assim: eu não tenho chamada para obreiro, eu não sinto uma vocação ministerial, mas eu sinto que eu posso ser usado por Deus nisso aqui. Então, vir, não porque quer ficar ali balançando o braço para aquele coral todo e todo mundo tirar foto, nem porque quer tocar muito, fazer o solo lá e arrasar, mas porque Deus merece, né? A perfeita adoração, o perfeito louvor, e porque a obra carece. Então eu vou servir a Deus dessa forma. Eu acredito que existe uma grande necessidade e eu tenho certeza que tem pessoas com aptidão, tem pessoas com vocação, mas que não estão servindo a Deus com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Verdade. Inclusive, quem pretende, quem pensa em ser um músico da igreja, tem que ter em mente o peso que vai carregar. Porque, geralmente, o músico ele é o primeiro que chega e, geralmente, o último que sai. Porque não é apenas pegar o instrumento, colocar embaixo do braço, chega lá, tira do case, tira da capa e toca, termina o culto. Não, tem toda uma aparelhagem, tem a estrutura de som, tem a questão da afinação dos instrumentos. Às vezes chega mais cedo, vamos passar aqui aquela introdução que ficou certa para a gente tocar hoje. Então, em casa tem que estudar. Tem que estudar. O grupo tem que ensaiar. Tem que estudar. Geralmente eu uso essa metodologia de sempre passar no início da semana. Não sei, vai ter um ensaio no domingo. Então eu encaminho no início da semana os hinos que vai ser ensaiado. Porque aí quando chega no final de semana, quem vai tocar, quem vai ensaiar, não tem desculpa. Então eu posso cobrar. Eu
particularmente, às vezes sou taxado de chato, mas assim, eu sou um chato que eu dou condições, eu coloco as cartas na mesa, né, e exponho, né, o perfil que deve ser seguido. Então, Perfil de compromisso, né? compromisso. Compromisso. Porque A gente- a gente tem que lembrar que quando a gente está no serviço pela obra do Senhor, a gente está servindo ao Senhor. Isso. E tem que servir com perfeição. E quando a gente faz relaxadamente, a gente Deus vai também ser não cobrado. Sim, sim. Deus Porque a gente não está recebe. de frente. Então, um Aquele grande trabalho exemplo- foi confiado a nós. Um grande exemplo está na Bíblia, no capítulo 4, né, de Gênesis, né? A oferta de Caim e a oferta de Abel. Né? A gente vê que o Senhor ele atenta para o interior, para o meu coração, para aquilo que eu estou a serviço do Senhor. Se meu coração está voltado àquilo que Ele confiou a mim. E depois para aquilo que é ofertado. Por isso que o salmista no 108 também ele relata, né? Preparado está o meu coração, ó Deus. Tem que ter um preparo. Quantas vezes eu estava, se você me permite, na campanha evangelizadora e abri a congregação para a campanha, mas já estava lá os instrumentos. Os instrumentos. E quando eu deixava a chave, ele deixa chamar e já tem que chegar cedo também para poder passar os hinos. Isso também é compromisso. Perceba-se que também na área de louvor, quando se trata de vozes, também existe um compromisso que a gente, né, cobra dos componentes, justamente Preparo vocal, né? preparo vocal, Cuidado qualidade com a vocal, voz. justo. O compromisso de estar nos Porque ensaios. nós, como maestro, a gente também lembra que, primeiro, eles confiaram a nós a voz. Né? A gente não só é só maestro, a gente é fonoaudiólogo, é psiquiatra, a gente é professor, lidar com várias áreas, justamente, e isso a gente vai também mostrando ao componente o compromisso que ele tem, a participação dele nisso, no empenho, no cuidado, no trato com a voz, e eu sempre falo aos componentes, cuidado, né? Mas também de render o melhor ao Senhor. Se existe um maestro ali, é para preparar o melhor, senão não precisava de um maestro. Vamos cantar tudo avulso, né? Vamos cantar um hino congregacional aqui, todo mundo canta, mas não. Se há um grupo, e esse grupo é um grupo seleto, separado para um certo tipo de trabalho, então a gente vai trabalhar com perfeição, com o melhor. Porque o nosso Deus é digno do melhor, Ele é merecedor do nosso melhor. Eu lembro de vezes que eu saí, por exemplo, para almoçar com minha mãe e eu dizia, mãe, quer uma sobremesa, um sorvete, por exemplo? Não, posso tomar nada gelado porque à noite eu vou cantar. solar um hino no conjunto, no proado. Isso mostra até a devoção também. né? Isso. O carinho que está se fazendo pelo trabalho em si. Por exemplo, isso acontece com coristas que não estão na igreja. Né? A pessoa participa de um coral famoso ou de um coral secular e ele tem esse cuidado com a voz, ele tem o cuidado de fazer os exercícios de aquecimento. Daí alguém que está no coral da igreja diz assim, é só um coral da igreja. E não é. E Não não é? é. E é justamente o contrário. Por ser para Deus é que exige um cuidado maior. Deveria e deve Isso. ser o melhor. Isso é tão sério que a gente que lida com pessoas e lida com o louvor na igreja, às vezes, pelo perfil da pessoa, como a pessoa está se portando ali naquele dia, como ela levanta para cantar, como ela está cantando, você já percebe se realmente aquilo ali Isso. está chegando a Deus. Então, se a gente, como humanos, a gente percebe que mais Deus. Né? tem algo errado, quanto mais Deus. É verdade. É a questão da reverência. Sério, né? é muito sério. Acho que o louvor também está muito ligado à reverência. Né? Isso. É no seu caso, um músico que vem para a igreja com o cabelo de todo jeito, vestido de todo jeito, com sapato desamarrado, chega no culto, senta de todo jeito, sai várias vezes para beber água, atende o telefone. No seu caso, chega atrasado no coral e vem hoje, mas falta 3 semanas, não vem. Então, tudo isso mostra uma falta de reverência àquele que está recebendo o meu louvor. E se a gente está falando do louvor que Deus recebe, é difícil dizer que Deus recebe um louvor desse tipo. Isso. E, inclusive, esse louvor não é somente dirigido a Deus através da voz. Certa vez eu vi o próprio irmão Manso comentando que quando estão tocando, também estão ali louvando ao Senhor. Sim. Eu costumo dizer que isso para o eletrônico
para o pessoal que canta, que quando a gente sobe ali no púlpito para louvar a Deus, a gente não só está louvando, eu como pessoa louvando a Deus, a gente tem que trazer, a gente tem que envolver a congregação, os demais irmãos, estimular para que todos adorem, todos cantem, se envolvam naquele hino. Então eu não posso me isolar, subo no púlpito e eu me isolo e tô cantando aqui, fecho o olho e tô aqui no meu mundo. Não é assim. Não. O perfil de um adorador, de quem está adorando ali individualmente, é de envolver a congregação, de trazer aquela pessoa que chegou ali, sei lá, amargurado, triste. E a música tem esse poder, né? Isso. E fazer isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. envolve, né? Correto. Não é uma Me exibi apresentação. numa apresentação, isso. Não é uma apresentação. A música, ela envolve, né? Isso. O senhor citou Saul, né? O Davi tocando A para musicoterapia ali. tirar o tormento que estava em Saul. E eu acho que esse é o grande sentido de por que a música é tão importante num culto. Porque enquanto a música está sendo tocada, cantada, ela consegue envolver as pessoas. E aí a pessoa Trazer chegou lá pro devocional. nervosa, atribulado, problema em casa, problema no trabalho, correria, tá com fome, tá cansado. Aí chega ali e o coral levanta para cantar. E aquelas vozes começam a entoar e a pessoa começa a sentir a calma. Não só do ponto de vista espiritual, eu estou falando do ponto de vista musical, né? A música faz isso. E aí é onde o Espírito Santo encontra a porta. Isso. Né? E a pessoa conseguiu preparar o espaço para que o Espírito Santo diga assim, eu estou aqui. Né? Da mesma forma com o louvor de um eletrônico. Né? Às vezes a gente vê alguém tímido cantando ali, não consegue nem encarar a igreja, mas pelo louvor sincero do coração que ele está fazendo aquilo, daqui a pouco a graça de Deus está derramada dentro da igreja. E não só por causa do cantor, né? Mas Deus honra também o tocador, o tecladista. E entra nessa dinâmica que é a parte instrumental, né? Isso. A gente também tem que levar muito a sério isso, porque a altura que você toca, a forma que você toca, tudo isso aí influencia. Porque nada contra os bateristas, mas os bateristas, A guerra entre meus amigos bateristas, irmão em Cristo, Glória. né? Aí o baixista vai lá e aumenta o cubo. Às vezes aquele braço extremamente pesado atrapalha a adoração, né? Aquela guitarra com uma distorção extremamente pesada atrapalha a adoração. E aí deixa de ser adoração para ser exibição. Né? Isso. Até na própria pregação, às vezes, a gente fala tão alto para poder superar. Superar. Aí eu vou até tirar essa dúvida com o senhor. Naquele momento da mensagem que o pregador diz assim, vamos ficar de pé. Aí daqui a pouco os músicos estão tocando mais alto do que a administração do pregador. Isso. A minha dúvida é, os músicos estão envolvidos também e aí dão lugar... Acho que se empolga, né? Ou é porque é uma empolgação mesmo? É uma coisa difícil de controlar. E aí o pregador né? tem que olhar e dizer assim, pega leve aí, irmão. Isso aí eu acho que já entra no entrosamento da equipe. Sim. No entrosamento da equipe. Isso aí pode ser alinhado em ensaio. Né? Eu sempre comento a respeito disso aí. Alinhado em ensaio, saber qual... Se a gente for levar aqui para a questão da partitura, tem o tempo forte, tempo fraco, né? A hora que a nota ela E aí quando com mais intensidade. Quando o pregador está ministrando ali, Deus vai fazer e vai aplicando a mensagem, naquele momento que ele aplica a mensagem. Tem que saber que E os músicos estão alinhados com a mensagem e a música vai acompanhando, né? E tem aquela hora que vem o timbre mais forte. E a gente vê o povo, a igreja sentindo o toque da música, estando como se estivesse sendo aplicado o que o pregador está falando, injetado no coração através da música. uma E aí harmonia quando muito eles grande. crescem o volume, a igreja chora, se quebranta.
aí daqui a pouco eles diminuem o tom, aí a igreja tá naquela relva, assim, sabe aquele negócio? Então a gente vê realmente a música entrando no clima, né? toda uma E ali eu dinâmica. Da creio que própria não é mensagem, né? Não só do louvor, mas da própria E mensagem. eu creio que ali não é simplesmente uma estratégia de oratória. Não, ali eu creio que também tem a operação do Espírito Santo. Agora, hoje, aí a gente não vai sair do assunto, mas é só um paralelo. Hoje existem pessoas estudando o coaching, né? Estudando essas estratégias para conseguir emocionalizar o povo. Que é diferente. Então aí ele já traz um toque específico, ele já traz palavras que são gatilhos mentais específicos, porque ele não quer trazer a mensagem de Deus, ele quer que todo mundo fique chorando e diga que ele é o máximo. Como se fosse uma trilha sonora de um filme, né? Isso. Preparada para emocionar. Uma coisa é essa estratégia de emocionalismo para, me permita a expressão, eu acho que eu não tenho outra, para iludir mesmo os ouvintes, né? Passar para eles o que seria um falso evangelho e simplesmente emocionar todo mundo. Outra coisa bem diferente é quando o genuíno evangelho, a mensagem da palavra de Deus está sendo falada e junto com ela, na ação do Espírito, o louvor está sendo transmitido também a Deus. É uma coisa tremenda que Deus opera. A conversa tá boa. Tá. Né? Até só no texto bíblico mesmo em Isaías, vai falar a respeito de Deus entronizado entre os louvores. Sim. É verdade. Quando no capítulo 2 e 3 vai dizer que os serafins estavam ao redor do trono, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E tem um texto que diz que Deus habita no meio dos louvores. 22 do Salmo, 3. Irmão, olha, meu Deus. Então veja que Deus no céu e na terra, ele é entronizado, ele habita no meio dos louvores. Habitar no meio dos louvores. Então, esse texto é muito profundo, porque quer dizer que a igreja adorando de coração, com sinceridade, Deus está ali presente. Isso. E não somente a igreja, irmão, se eu estiver em casa. Isso. Ele está presente. Tem muitos irmãos que têm essa experiência de estar em casa, começa a louvar, de repente começa a sentir Jesus e chora e fala línguas estranhas. É Deus ali. E quantos, né, entendendo, escutando a voz do Espírito Santo, houve de si entrar no quarto através de uma situação que estava vivendo, uma luta travada, uma resposta, uma busca de um SOS divino, né? E entrou no quarto e ali foi orar 7 hinos, foi louvar 7 hinos e cantou. E ainda antes de concluir os 7 hinos, alguém bateu na porta e disse: está resolvido, a resposta chegou. Glória a Deus. Chegou lá. Glória a Deus, né? Glória a Deus. É algo tremendo. Eu já ouvi testemunho nesse sentido também, de irmãos em casa, não tem nada em casa, você não vão orar e louvar. E orando, louvando, Paulo e de repente Silas. Deus vai lá e... Paulo e Silas. Vejam, de repente, de Deus chegou, no momento em que estava orando, e um orava, outro cantava, outro orava, e Josafá mandar os levitas, né, na frente para engrandecer. Que estratégia, né? né? Ganhou uma batalha com o coral. E eu falo coral, você veja o potencial que tem o coral quando está, né, sendo utilizado pelo Senhor. Isso. Né, submisso à vontade do Senhor. Veja o que Deus fez. Permitiu que uma guerra fosse vencida só escutando louvor. O Senhor pelejou por Judá, Glória a Deus. pelejou por Josafá, deu a vitória, né, só escutando os cânticos do coral. Que coisa gloriosa. Coisa tremenda. Ele habita no meio dos louvores. Como é que a gente fecha isso aqui? Qual é o louvor que Deus recebe? A gente falou muito do que ele não recebe, né? A falta de reverência, a falta de cuidado, a falta de devoção. Como é que a gente fecha aqui? Qual é o tipo de louvor que Deus Tem que recebe? proceder de uma vida íntegra, em comunhão, né, de uma vida que é pautada na palavra. Não pode ser de qualquer lábio, tem que ser de lábios puros. Não é só uma vida reta para pregar. Não. Uma vida reta também Para louvar. louvar e exaltar o Senhor. Verdade. Né? Hoje, Tem que ter no sangue a adoração, né? isso. Adoração. É verdade. Lembrar que a gente está adorando alguém que é digno da adoração. Verdade. E quando se tratar do louvor, entender que louvor é aquilo que elogia a ele. Não é aquilo que me impõe no centro da história. Né? Hoje a gente tem que passar uma peneira muito grande nos louvores que estamos a escutar. Verdade. Verdade. Né? Hoje o mercado gospel tem disponibilizado aí Mercado vários... egocêntrico, né? É uma verdadeira indústria. trazido músicas aí egocêntricas,
antropocêntrica, põe o homem no centro da história e põe Deus lá. É Deus que vai fazer por você. Justo. Agora, se você não quiser fazer nada para Deus, não. É uma Somos os coisa convidados difícil. de honra e Deus é o nosso garçom. Garçom, isso. E esses contextos têm que ser visado, olhado, tem que ser analisado. Música, para louvar ao Senhor, tem que realmente colocar ele no seu lugar divino de Deus e dizer quem ele é. É interessante o senhor dizer, porque ele é digno de ser adorado. De Né? ser Ele não adorado. está sendo adorado por Não. uma admiração, Não. nem porque tem pessoas aqui que são fãs dele, mas Porque tá ele sendo é pago. digno. Ele é Digno. digno. É nós que temos o dever de adorá-lo. Por isso que no capítulo 150 dos Salmos, né, encerra o inário de Israel, dizendo que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E ainda repete, louvai ao Senhor. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Não é um favor, né? Que a gente Não, está fazendo. é um dever. Pois bem. É para isso que nós fomos criados. Eu acho que para adorá-lo. a gente conseguiu abranger vários públicos aqui hoje, mas principalmente deve ter um bocado de músico nos ouvindo, né? Porque o irmão Amâncio vai mandar o link para um bocado de gente. O senhor deve ter um meio mundo de corista aqui dentro de São Lourenço. Nos ouvindo. Então a gente conseguiu trazer músicos e maestros e regentes e coristas, enfim, várias dessas pessoas estão nos ouvindo. E eu acho que seria muito bom se elas guardassem esse ensinamento. Que a vida, a devoção, a reverência, tudo isso faz parte do louvor. Faz parte do louvor. O hino que eu vou cantar no coral, domingo no culto, começa quando eu começo a me arrumar em casa. Isso. E eu vou dizer assim, hoje eu vou cantar tão bonito no coral. Quando o irmão Orlando levantar aquele coral, eu vou levantar com uma fé tão grande. Eu tenho um lema, para o presbítero, permita, eu tenho um lema de todo domingo, né, à noite, geralmente o domingo, que é o culto de gratidão, o culto de agradecimento. Eu sempre digo que durante a semana a gente pode em todos os cultos buscar. A gente busca no ciclo de oração, busca na doutrina, o ensinamento da palavra, busca no culto de oração, mas o domingo é como se aquele culto fosse dedicado a me levar. Eu estou levando a minha adoração. E eu sempre ponho nos grupos, no horário da tarde, eu digo assim, prepare o vosso coração e a vossa adoração. Isso. Pessoal, hoje a gente estaremos adorando ao Senhor. Preparem o coração e a adoração, porque Ele é digno. Amém. Isso. E aí tem aquele grupo que está fazendo diferente disso, né? E eu espero que eles estejam assistindo e agora eles estejam fazendo assim, e dizendo assim, rapaz, eu tenho que melhorar esse negócio, né? E busque daqui para frente, entenda que esse podcast aqui também não é um exibicionismo, nem porque tá aqui os maiores maestros e regentes. De maneira nenhuma. Mas nós estamos aqui porque estamos aqui a serviço de Deus. E eu creio que Deus preparou esse lugar e preparou um link que foi bater no telefone de alguém que está nos assistindo agora para Deus dizer a ele assim, tu tem que melhorar, rapaz. Não estou gostando desse negócio. Não é assim que se faz as coisas para mim. E pode ser também que tenha alguém que está assistindo que está relutando com Deus. Deus deu uma habilidade tremenda. Verdade. Deus já disse que quer fazer um negócio na vida dele, que tem a chamada nele nessa área, e ele está dizendo assim, eu vou estudar não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê, e está correndo da chamada de Deus quando a obra está extremamente carente. Eu tenho um testemunho dentro desse contexto, né? Há 14 anos atrás, quando eu iniciei o primeiro coral, eu disse ao Senhor, Senhor, o meu anseio é fazer faculdade, galgar lugares, postos que eu sempre sonhei. Mas o Senhor me chamou para uma obra que eu vou ter que me ocupar na noite. Eu vou dedicar minha noite ao Senhor. Tenho o meu dia para trabalhar e ganhar o pão. Minha noite será para te servir. Eu estudei música, me preparei para servir ao Senhor. Tem músicos que ganham, vivem da música, eu não tenho nada contra. No meu caso, eu me preparei para servir ao Senhor. Isso é para o serviço da obra dele. Né? E eu dizia a ele assim, mas ainda está lá dentro do coração. Aquele anseio de galgar a faculdade. Me esqueci desse projeto meu, me entreguei ao projeto dele. E eu estou agora concluindo minha faculdade. Aliás, concluí,
Só estou esperando Glória a a faculdade ligar para mim e dizer, venha embora colar grau. E eu louvo a Deus. Dentro desse ambiente que eu tenho vivido, sem tempo quase, se for analisar. Mas o que tempo tu fizesse? Deus me deu tempo. Deus criou o meio, né? Deus criou o meio. Deus criou o meio e eu concluí minha faculdade. Só estou esperando ela me ligar e dizer assim, venha colar grau. Deus é bom. Amém. Deus é tremendo. Deus é bom. Né? Então, que sirva- Alcancei algo que eu almejei e servi ao Senhor. Veja como é bom. Não precisa, assim, não foi nem um ato de barganha. Foi Ele que proporcionou na minha vida algo que eu desejei, mas já tinha até enterrado. Faz me lembrar aquilo que é a mulher sunamita, né? Que anseio de ter mãe um dia e vem o profeta Eliseu, de repente diz assim, olha, segundo tempo da vida vai ser mãe. Por isso que ela disse, não minta para mim não. Não acenda a esperança. Não acenda a esperança não. Deus fez acender de repente e estou eu agora alcançando aquilo que eu almejei um dia. Amém. Então assim, primeira obra, primeiro Senhor, primeiro servir. E as demais coisas Ele vai acrescentar nas vossas vidas. Amém. Eu creio que Deus falou com muita gente aqui hoje. Eu cara. creio e, irmãos, entendam que de fato esse podcast é obra de Deus e eu creio que Deus falou aqui. Se Deus também falou com você, creio que Deus também pode falar com outras pessoas. Então compartilha o link. A gente também está no Spotify. Então faz essa obra porque isso também é obra de Deus. Da mesma forma que Deus falou contigo ou você percebeu que talvez Deus pudesse falar com alguma outra pessoa, compartilha, porque com certeza vai ser de bênção. Não só para a gente aqui, porque a gente está aqui, mas louvando também ao Senhor. Aqui, glória a Deus. Que bênção. Foi um momento de aprendizado, né? Um momento de aprendizado para a todos gente. também. E Deus quer te abençoar e abençoar outros também através da tua vida. Compartilha, vai ser de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Eu sei que estão cansados, sei que a correria é grande. Glória. Mas Deus abençoe. Se quiserem também falar mais alguma coisa, as considerações finais, fiquem à vontade. Amém. Para mim foi um prazer, né? Nunca imaginei estar aqui, como eu até falei no início, eu sou de poucas palavras, mas Deus tem me proporcionado esse momento, né, com vocês e ter essa oportunidade de talvez transmitir aquilo que Deus fez na minha vida e tem feito, né? E que tudo o que foi falado aqui sirva para conscientizar talvez alguém que já toca há muito tempo, já canta há muito tempo e nunca parou para pensar no louvor dessa forma, mas também para aquele que está pensando em ingressar, aprendendo um instrumento ou cantando, né? Que tudo isso aqui sirva de aprendizado, né? E que, graças a Deus, foi uma bênção estar aqui com vocês. Eu também sou grato, né? Pela oportunidade, né? De estarmos aqui nessa noite aprendendo. Eu louvo a Deus porque a gente vai aprendendo um com o outro, cada um dentro das suas experiências. E a gente entende que Deus proporciona momentos assim na vida do crente para aprender um com o outro, né? Dentro do contexto coral, que é uma área que eu amo, né? Embora que a gente vê que Deus tem caminhos para nossas vidas, né? Mas enquanto Ele realmente não a gente está fazendo a obra dele da forma que Ele nos orienta, nos ordena, né? E eu quero lembrar que louvor, Paulo nas cartas aos Romanos, ou na Epístola aos Romanos, no capítulo 11, o versículo 36, ele deixa ali uma frase, no final daquele hino de adoração, que é justamente o conceito de louvor bíblico. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, louvor, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, é isso. É esquecer de você. Esquecer dos teus problemas. E lembrar do Deus que tem poder de te ajudar e resolver os teus problemas. Então, busca adorar a Ele, a louvar o nome dEle. E as demais coisas Ele vai fazer, assim como nosso diácono Carlos, ele falou nessa noite. As demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Pedro. Amém. Obrigado mais uma vez, Carlos. Foi bênção. Foi bênção demais. Deus abençoe Amém. vocês, irmãos. Amém. Quem sabe um dia vocês voltam aqui para a gente conversar mais um pouquinho, ou sobre esse assunto, ou sobre outro. Eu creio que os irmãos vão concordar que vai ser de bênção também, em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos grandemente.
Irmão Santos, se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar aqui com outro tema bem abençoado. Amém. Saudar você que está aí com a gente, compartilhou o link, compartilha de novo, manda para mais alguém. Você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Eu espero que você tenha uma semana de paz, um final de semana abençoado. Se Deus quiser, Carlos, semana que vem tem mais. A gente vai estar aqui novamente em nome de Jesus. Fique na paz.